Muito boa noite a todos os nossos irmãos, bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Que todos sejam sempre muito bem acolhidos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nosso guia, encarnados, desencarnados. Aos que estão conosco aqui no salão e também os que nos acompanham de forma virtual através da página da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Que as bênçãos de Deus alcancem a todos. E também lembrando sempre daqueles que não podem vir por um outro motivo, uma doença, enfim, que a gente possa estar nesse momento fazendo irradiações, pedindo ao Pai o atendimento a todos os nossos irmãos. Bom estar aqui de volta e vê-los novamente. Aos irmãos que costumeiramente vêm a casa, ou aqueles que nos acompanham em casa, dizendo que as nossas atividades são em 2 dias na semana. Às terças-feiras, às 20 horas, o atendimento fraterno inicia às 19 horas. Aos domingos, 16h30, o atendimento fraterno, e às 17h30 tem a exposição doutrinária. A evangelização, ela acontece com as crianças às terças-feiras, então, quando virem a casa, podem trazer as crianças, né, para que elas tenham iniciação também ao ensino da doutrina espírita aqui na nossa casa. Trazendo a mensagem deste livro do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, com o título hoje Batismo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos 19:5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só pelo fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato.
Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Com esta mensagem desse livro do Chico, renovemos a nossa conexão e a sintonia com o nosso Mestre Jesus, em agradecimento mais uma vez por aqui estarmos. Que recebamos então de Deus nosso Pai, de Jesus, o nosso modelo e guia, toda assistência a nós que aqui nos encontramos, a nossa casa, a equipe espiritual. Agradecemos pela oportunidade mais uma vez, pela proteção física, agradecer por nossa saúde, a saúde do corpo e a saúde do espírito. Para nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos e a toda a humanidade. Pedimos a proteção dos trabalhos dessa noite mais uma vez, que Jesus esteja presente em tudo que aqui nós celebrarmos nesta noite. Sejamos fortalecidos pelo amor do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos acalme, nos ensine cada vez mais a ter a fé verdadeira no Pai, que tenhamos paciência, tolerância, que exercitemos a nossa fé. Que Jesus nos acompanhe, fazendo com que nós possamos assim realizar a nossa jornada como espíritos imortais, recebendo tudo aquilo que necessitamos, mas agradecendo também, dizendo obrigado ao Pai, que não esquece de um só dos seus filhos. Pedimos a proteção dos trabalhos nesta noite ao nosso irmão Nicolas, que vai realizar então a exposição doutrinária. Que Deus, que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe, nos acompanhe. Que assim seja. Então, nós queremos, Nicolas, em nome da nossa casa, Sociedade Espírita do Batente de Melo, agradecer a ti por ter aceito o convite de vir fazer a exposição dessa noite e um agradecimento à sua casa, lá, João de Anjos. Seja muito bem-vindo. E o Nicolas vai falar sobre o tema Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Bem-vindo, viu? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui na noite de hoje. E como o Miro falou, o tema é Sede Perfeitos, o Homem de Bem. E aí a gente já começa com uma indagação, né? Por que sede perfeitos? Por que algo assim tão forte, se nós somos humanos, falhos, pecadores, né? Por que o Evangelho traz esse texto já nos indagando, né? A ser perfeitos. Porque se nós formos refletir sobre tudo aquilo que a doutrina espírita vem nos ensinar, ela vem para nos mostrar que nós estamos aqui para buscar a perfeição. Nós ainda somos seres errantes, somos espíritos que estamos aqui passando por provas, por expiações, mas o nosso objetivo de vida, nosso objetivo reencarnatório, é um dia que a gente possa chegar a nos tornarmos espíritos elevados, né? Então é por isso que neste capítulo ele já vem indagando sede perfeitos, o homem de bem. E quando a gente fala em homem de bem, Jesus é o nosso modelo e guia, como o Miro falou aqui, né, na nossa abertura. Então, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, e o homem de bem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem mostrar para nós, seres humanos, o que nós devemos fazer para nos tornarmos esses espíritos perfeitos, né? Qual é a nossa jornada, qual é a nossa caminhada? E aí ele faz com que a gente reflita sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes,
sobre qual é o nosso propósito, né? Qual é o propósito de todos nós que deixamos, às vezes, os nossos afazeres para estarmos aqui numa terça-noite sentados, ouvindo alguém falar sobre o Evangelho, ouvindo alguém falar sobre as Escrituras. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos um propósito maior. Então, a gente já começa a analisar que a vida não é só um acaso, né? Nós temos um motivo. Nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, por alguma razão. E então eu convido os irmãos a abrirem já desde esse momento o coração para que a gente possa realmente receber tudo aquilo que o Evangelho tem a nos dar, né? Então que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade que a gente tem de 30, 40 minutos que a gente fica aqui nessa casa, que a espiritualidade preparou com uma energia tranquila, serena, para que todos vocês, quando sentassem aqui, já começassem a ser tratados daquilo que vocês vieram em busca na noite de hoje. E como a gente sempre ouve dizer, e eu acho que realmente é isso, Emmanuel falava, Chico falava, a evolução ela vem através do estudo, a evolução espiritual ela vem através do conhecimento. Então, às vezes, esse é o único momento da semana que nós temos para realmente estudar, refletir, ler as Escrituras, falar sobre Jesus. Às vezes, esse é um momento reservado para nós. Então, quando a gente chega na casa espírita, eu sempre convido os irmãos assim para que realmente vocês estejam centrados aqui, né? Que vocês foquem aqui, porque esse é um momento de aprendizado, é um momento de troca de conhecimento, de reflexão. Então, com essa harmonia, com essa energia gostosa que já está aqui no salão, que foi preparada muito antes de nós todos chegarmos, a gente vai começar a refletir. E como eu falava que Jesus é o nosso mestre, o homem de bem, ele é um indício das atitudes que nós devemos ter aqui na Terra. É o nosso guia de comportamento, que para a gente chegar àquilo que diz ali, sede perfeitos, a gente tem que seguir tudo isso que está aqui. E assim, quando a gente lê e estuda, a gente vê o quão longe a gente ainda está da perfeição. É por isso que a gente está aqui. Mas eu sempre costumo ressaltar que bom que estamos aqui e que bom que a gente está no caminho, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, ela é um trabalho de formiguinha, não é tudo de hoje para amanhã, né? Quantas vidas nós já tivemos? Quantas reencarnações nós já tivemos, né? E como o Chico costumava dizer, e Emmanuel, essa é a nossa melhor encarnação, essa é a nossa melhor versão. Eu sempre convido os irmãos a refletirem, como é que está a nossa vida hoje? Porque se a nossa vida hoje, ela está assim, imagina como é que foi lá no passado, né? Então, a gente está tendo todos os dias essa oportunidade amorosa e gigantesca que Deus, a espiritualidade, nos dá, de nos melhorarmos, para que a gente, nessa escala evolutiva, possa realmente vir a aprender e a evoluir. Então, o homem de bem, ele começa dizendo assim, ó, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem o que desejara que lhe fizesse. E já nessa abertura do Evangelho, a gente já começa a se questionar muita coisa. Será que eu estou cumprindo as leis divinas? Será que eu estou respeitando o meu próximo? Será que realmente eu estou tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado? Porque às vezes, meus irmãos, no final do dia, isso é como eu falei no começo, é um trabalho de formiguinha. Às vezes, no final do dia, a gente precisa parar e refletir. Hoje é o momento de nós pararmos e refletirmos. O que eu fiz do horário que eu acordei até agora? Quantas pessoas eu pude ser caridoso? Quantas pessoas eu pude ajudar? Se eu não pude ajudar, será que pelo menos eu não fiz um mal a alguém? Será que eu não prejudiquei? E às vezes, quando a gente fala em fazer o mal, em praticar o mal,
a gente pensa em coisas escrapulosas, a gente pensa em coisas terríveis, ou matar, ou roubar, ou prejudicar alguém de uma forma muito grande. Mas, às vezes, esse fazer o mal é ser grosseiro com um colega de trabalho, é não dar atenção que, de repente, o marido, a esposa ou o filho estava pedindo naquele momento. É a gente, a uma pessoa, um amigo procurar a nossa companhia para desabafar e a gente fazer pouco caso do problema que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, assim, quando a gente fala em evolução, a gente às vezes é pego nos pequenos detalhes. É nas pequenas coisas que às vezes a gente falha, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente busca melhorar em algo tão grande e esquece de melhorar nessas pequenas coisas e que a espiritualidade vem nos cobrar. E fala mais: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que em sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. E isso aqui pega muita gente, inclusive às vezes me pega. Se a gente for parar para analisar tudo que nós já passamos, desde que nós nascemos até aqui, todos os desafios que nós enfrentamos durante toda a nossa vida, às vezes a gente, quantos de nós já não nos pegou duvidando da fé, duvidando de Deus, duvidando da espiritualidade, né? Eu sempre costumo pensar assim, que nós, seres humanos, nós costumamos ter a nossa fé inabalável até um certo ponto. E às vezes é nesse ponto que Deus vem nos testar. Quando a gente acha que a gente está com a nossa fé lá em cima, acontece uma situação que nos desestabiliza por completo e faz com que a gente se questione: o que eu estou fazendo da minha vida? Será que Deus realmente está comigo? Será que realmente existe Deus? Será que realmente existe espiritualidade? Será que realmente tudo isso que eu leio e acredito é verdade? Quantos de nós já não passaram por isso? E às vezes nem precisa ser uma situação assim catastrófica. Pode ser um pequeno desavento ali durante o dia que nos faz questionar às vezes a nossa fé. E ele fala bem isso, que para ser o homem de bem, para que a gente alcance essa perfeição, a gente teria que começar pela nossa fé também. Que a gente começasse a se moldar, que a gente começasse a acreditar. Que todo aquele sacrifício que o nosso maior exemplo, que é Jesus, fez por nós lá na cruz, no Calvário, que ele viesse valer a pena 2026 anos depois. Então, que a gente realmente possa refletir: será que a minha fé realmente ela é inabalável? E se a resposta for não, o que eu posso fazer para que que ela não seja inabalável, né? Como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda esse tipo de atitude? De que forma eu posso agir para que realmente eu esteja convicto de que tudo que é de melhor pode chegar até mim, né? É realmente estudando, acreditando, meditando, buscando ler, buscando conhecimento. E assim, ó, eu sempre costumo dizer no centro que eu frequento, quando eu estou fazendo alguma exposição, e eu costumo muito incentivar as pessoas a terem fé em si mesmos, porque é muito fácil a gente acreditar em algo, mas muitos de nós ainda não conseguem acreditar em si mesmos. E eu acho que aí é onde começa a quebrar aquela corrente de fé fervorosa que fala o Evangelho. É quando a gente não acredita no nosso potencial, quando nós não acreditamos na nossa capacidade, quando nós não acreditamos que nós somos realmente capazes e que nós estamos aqui por um propósito muito maior do que a gente consegue entender, é aí que essa corrente ela vai quebrando. Então, eu sempre costumo dizer que nós precisamos de um mundo onde as pessoas precisam ser incentivadoras de outras pessoas. Porque a gente vive num mundo tão desacreditado, com tanta coisa ruim acontecendo o tempo todo, que a gente acaba fechando ou vedando os nossos olhos para as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor também o tempo todo. E eu sempre costumo pensar assim: tem muita coisa ruim acontecendo? Tem. O mundo está em guerra. Se a gente for parar para pensar e analisar,
nós aqui estamos todos bem, estamos seguros, né? Nós temos a nossa casa, temos a nossa família, temos o nosso amparo, mas quantos dos nossos irmãos mundo afora estão nesse momento sendo bombardeados, né? Então tem muita coisa ruim acontecendo, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente sendo curada do câncer, tem muita gente feliz batendo um sininho no hospital, tem muita gente feliz dando alta da UTI, agradecendo pela vida. E às vezes nós que estamos aqui hoje, acordamos, respiramos, temos alimento, temos uma água boa, um emprego bom, uma cama boa, uma família boa, e a gente no final do dia, antes de dormir, não lembra de agradecer. E às vezes para aquela família, para aquela pessoa que está passando por um momento de dificuldade, que está com seu ente querido lá entre a vida e a morte, a única coisa que ela quer é uma notícia boa, né? É assim, é a vida, é o respirar, é o poder tomar uma água, é poder comer um alimento, né? Então a gente tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida. Eu sempre costumo pensar e acreditar que mesmo nos momentos terríveis, nos momentos ruins que nós passamos, a gente sempre tem o amparo de Deus, e a gente sempre tem o amparo da espiritualidade. E se a gente for analisar, às vezes a gente somatiza e aumenta muito os nossos problemas, né? Às vezes o problema é desse tamanho e a gente deixa ele desse tamanho. E aí quando a gente consegue resolver, a gente pensa assim, poxa, eu perdi noites de sono por isso aqui, porque às vezes faltou aquilo que está aqui, que é a fé. A fé, não só a fé em Deus. Geralmente, quando os nossos problemas não conseguem ser resolvidos, não é pela falta da fé em Deus, ou da espiritualidade, ou de algo maior que cada um que está aqui acredita. Às vezes é a falta de acreditar no potencial nosso e pensar assim, eu consigo resolver. E se eu não consigo resolver, a gente tem que pensar, meus queridos, que o tempo resolve. O tempo realmente é o Senhor dos nossos destinos. Não tem nada que o tempo não resolva. E aquilo que não for resolvido é porque naquele momento, nesta época, não é para ser resolvido. E lá na frente a gente vai entender. Então, nesse parágrafo de fé, eu já digo assim, ó, acreditem em vocês. Acreditem, sabe por quê? Porque a espiritualidade e Deus apostam, pode ter certeza, todas as fichas em cada um de nós que está aqui na noite de hoje. Eles apostam tudo, eles dedicam muito tempo, muita energia, nos apoiando, nos livrando de coisas que a gente nem sequer pensa que poderia estar acontecendo e às vezes a gente é livrado daquilo. Então que a gente aprenda no final do dia a agradecer pelas coisas que a gente não enxerga, agradecer pelos livramentos que Deus nos dá e que às vezes a gente não sabe. Então, que a nossa fé seja renovada a partir de nós. Que a gente possa acreditar em nós para que a nossa fé seja essa corrente inabalável que o Evangelho pede. E ele fala mais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Isso também é algo que pega a maioria da população, né? Como é difícil a gente passar por problemas sem desacreditar, sem murmurar, sem reclamar. Às vezes a gente bate um dedo, bate uma unha, e a gente reclama, a gente se estressa no trabalho e a gente reclama, a gente briga com o filho ou com o marido e a gente reclama, né? Mas essas dificuldades, eu sempre costumo dizer assim, que se às vezes a gente tem algum problema e Deus coloca uma pessoa que nós consideramos tóxica, ou no nosso trabalho, ou nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso convívio, ele é para isso. Ele é o nosso mestre. Eu escutei uma vez uma frase referente a isso e eu nunca mais esqueci. Que as pessoas que nos atormentam, elas são os nossos mestres. Porque elas vêm nos ensinar tudo aquilo que a gente pede. Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê fé, Senhor, me dê bom ânimo. Às vezes a gente acha que aquilo vai ser colocado diretamente em forma de energia na nossa vida. Mas eu sinto lhes dizer, meus irmãos, que não é desta forma. Não é assim que a espiritualidade trabalha, não é assim que as coisas acontecem.
Eu acredito que a Terra, ela é esse grande estágio. Eu sempre digo isso, que a Terra é o nosso estágio. O mundo espiritual é a nossa escola, é a nossa faculdade, é a nossa vida real. E a gente aprende, assim como quem faz uma graduação, estuda lá de repente 5 anos, e depois ele vai exercer tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. O mundo espiritual é da mesma forma. Nós ficamos muito tempo lá, estudando, aprendendo e nos propondo, e inclusive escolhendo as dificuldades e as provas que nós vamos passar aqui no campo terreno. E aí, depois de formados, nós somos enviados para a Terra, e aqui a gente faz o estágio. Aqui a gente aprova, aqui a gente reprova, aqui a gente pega a recuperação. Então, essas pessoas que vêm para tirar o nosso juízo, como eu costumo dizer, elas são colocadas por Deus para ser o nosso mestre, para nos ensinar a ter empatia, para nos ensinar a acreditar, às vezes, em nós mesmos, para que a gente aprenda a acreditar nas pessoas e, às vezes, para servir de exemplo de como não agir. Muitos de nós, às vezes, precisamos olhar para essas pessoas com mais amor, com mais carinho. Sabe aquela pessoa que tira o nosso sério, que tira o nosso juízo? Olha para ela com um pouquinho mais de amor. Nem que você não transmita em palavras, em atitudes, mas dentro do coração, aquela pessoa que está ali te perturbando, começa a jogar e emanar amor para ela, para ver se a coisa não muda. Porque às vezes tudo que essa pessoa que tanto nos ataca precisa e quer é atenção, é amor. E às vezes nós somos esses portadores e transmissores de amor e de boas energias. Então, que a espiritualidade nos coloca essas pessoas justamente, como eu disse e repito, para ser os nossos mestres. E que a gente aprenda com eles. Como eu disse, nem que seja para não ser como eles. Então, que a gente realmente comece a perceber o que é legal, o que não é legal. E na dúvida, na incerteza de que se eu devo ou não devo fazer alguma coisa, como diz o nosso evangelho aqui, que é o nosso guia, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Será que eu gosto desse tipo de atitude? Então, que a gente comece realmente, antes de tomar alguma decisão, de tomar alguma iniciativa, que a gente se questione. Olha, isso que eu estou fazendo para o meu colega, para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, será que é legal? Será que eu ia gostar? Então, que a gente tenha essa reflexão. O que é mais que vem falando aqui? Que o homem de bem deve possuir o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. E aí, nesta aqui, eu sempre... Assim, ó, gente, eu acho que tem uns 14 ou 15 ensinamentos do homem de bem. Eu acho que em nenhum dos que eu li até agora, eu só li 3. Em nenhum dos que eu li até agora, eu acho que a gente pode dizer assim, não, eu realmente sou assim, eu faço tudo isso. E aqui, de novo, quem de nós coloca o interesse dos outros na frente do seu? Não, né? A gente ainda está espiando, a gente ainda está nesse mundo de provações, a gente ainda não consegue colocar a outra pessoa na nossa frente, né? A gente não consegue ainda beneficiar o outro para que a gente seja prejudicado. Então, a gente, olhando por esse lado, ainda falta muito para a gente chegar lá. Mas eu quero dizer que a gente está no caminho, e o caminho é esse. É errando, é aprendendo. Agora, aqui no estágio, é a oportunidade que a gente tem realmente de errar. Para que quando a gente for para a especialização, a gente vá com uma carga maior, um conhecimento maior, né? Então, quando a gente voltar para o mundo espiritual, nós vamos ter a oportunidade de realmente ver aquilo que a gente fez aqui. A gente vai ter a consciência do que eu fiz. E aí vai ter um papelzinho lá, assim, olha, o Nicolas se propôs a fazer toda esta folha. O verdinho foi o que ele conseguiu fazer. O que está sem o verdinho, que não está destacado, foi o que ele não conseguiu, o que ele reprovou. Deus é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade de voltar e reparar tudo aquilo que a gente não conseguiu. Então, se a gente conseguir o mínimo, às vezes o mínimo para a gente, para a espiritualidade, já é grande coisa. E eu sempre penso assim,
Se eu não fizer o bem, pelo menos eu não vou prejudicar ninguém. Eu acho que a gente começa por aí. Se eu não vou conseguir ajudar, que pelo menos eu não prejudique. Se eu não vou conseguir falar uma palavra boa para o irmão, para um amigo, para um colega, para um familiar, então que pelo menos eu não xingue, que eu não faça calúnia, que eu não fale uma palavra ruim, que eu não desacredite. E na noite de hoje eu quero muito enfatizar isso, que a gente saia daqui realmente acreditando um pouco mais nas pessoas e acreditando em nós, acreditando no nosso potencial e que a gente possa pensar e refletir qual é o legado que eu quero deixar aqui na Terra. Não é o legado que eu quero deixar aqui na casa, é o legado que eu quero deixar na Terra, para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas da minha família, para os meus amigos, no lugar que eu trabalho, enfim. O que eu quero deixar de ensinamento? Eu quero deixar coisas boas ou eu quero deixar coisas ruins? Né? Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso e sair daqui com esse sentimento de vontade de deixar um legado bom, e não um legado ruim. E digo para vocês mais, sempre, sempre, sempre que vocês estiverem passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento que o mundo de vocês está desabando sobre a cabeça, lembre que um ser incrível, um espírito evoluído, morreu na cruz por nós. Ele se sacrificou por todos nós. Então, aquele sacrifício, aquela dor, ela não foi em vão. Ela tinha um propósito muito grande. Nós somos esse propósito do Cristo. Então, que a gente realmente acredite que Jesus, ele está do nosso lado em todas as ocasiões. E quando vocês acharem que a vida não tem mais jeito, eu venho dizer que a vida tem. A vida tem porque o sacrifício foi muito grande para que a gente perca ela por um problema tão pequeno. Então acreditem realmente que tudo tem solução. E aquilo que vocês não conseguirem resolver nesse momento, lembrem daquilo que eu falei. O tempo é o senhor do destino. Às vezes, nesse momento, a gente não consegue resolver, mas daqui a pouquinho a solução vai vir. Tenham todos uma excelente noite, uma ótima semana, e que Deus e Jesus e espiritualidade esteja sempre, sempre, sempre presente. E mais uma vez, não desanime. Lembrem de Jesus lá na cruz. O sacrifício dele valeu a pena. Que assim seja. Muito obrigado, Nicolas, pelas suas palavras. Né? A gente fica ali sentado ouvindo e vendo de que a doutrina realmente é maravilhosa, porque quanto mais a gente ouve, mais aprende. Né? A gente precisa e sente que precisa disso, que precisa realmente entender aos poucos. Esse trabalho formiguinha que o Nicolas fala, é isso que nós fazemos estando aqui, né? Aí depois chegamos em casa, abrimos o Evangelho, lemos o Evangelho, fazemos uma prece, tudo contribui para a nossa evolução. Então, que a gente possa levar esses ensinamentos para a nossa casa e no dia a dia poder viver um pouquinho disso, né? Aumentando cada vez a nossa capacidade de sermos homens de bem, seres humanos bons. É isso que o mundo precisa, né? Seres humanos bons, porque as coisas ruins vão continuar acontecendo, não se sabe até quando. Mas nós podemos modificar com as nossas atitudes, as nossas ações. Muito obrigado de verdade, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Vamos seguir então, irmãos, agora com a nossa segunda parte, com as preces, as irradiações, com a fluidificação das águas e também o passe, que vem na sequência. Vamos elevar novamente os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, ele que nos ensinou através da sua dor, o amor para nós todos, para que assim pudéssemos fazer a transformação nossa, também deste nosso planeta. Pedimos, Pai de infinita bondade, por todos os irmãos que estão aqui em casa nos acompanhando, pela saúde física, do corpo e também do espírito. Vamos pedir por aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, esperando pela cura, pela sua mão curadora, Senhor. Mas que saibam
através da fé, esperar o tempo, a hora certa desse momento chegar. Por todos os nossos irmãos idosos em casa, que são exemplo, experiência, que nos passam no dia a dia, pelas crianças, por aqueles que estão em lares também, recebendo atendimento de outros irmãos, que estes irmãos que cuidam também sejam cuidados, pelos que ainda estão na dependência química, do álcool, das drogas ilícitas, que Deus os acompanhe para que despertem para o caminho do bem. Por todos aqueles encarnados e desencarnados que vivem em perturbação, seja aqui ou do outro lado, que eles encontrem Jesus pelo caminho, que encontrem a mudança para poderem assim viver um mundo de felicidade. Pelos nossos inimigos, ou pelo menos que ainda nos têm como inimigos desta vida ou de existências passadas, que haja um trabalho nosso e dos nossos irmãos pela reconciliação, a construção do perdão. O perdão é caridade moral. Possamos perdoar sempre orientados pelo nosso Mestre Jesus. E pedimos, Pai, também pelo atendimento aos nossos irmãos que cometeram suicídio, aqueles que deixaram a vida física achando que estariam resolvendo todos os seus problemas, mas que ao verem-se do outro lado, perceberam que a vida não acaba. A vida não acaba nunca, mas que eles sejam atendidos pelos espíritos socorristas e que um dia tenham novamente a oportunidade do reencontro com a vida aqui na Terra para repararem esse mal que causaram a si próprios. Pelos nossos irmãos moradores de rua, que tenhamos sensibilidade, que vejamos sim em cada um irmão que hoje está nesta situação, mas também cumprindo com suas provas e com suas expiações. Pela paz no nosso planeta, rogamos, Pai, o atendimento a toda a humanidade, que os homens dialoguem e não façam guerra. Despertemos todo para esse sentimento de humanidade, fraternidade, solidariedade verdadeira. Também não esquecendo do amparo, pedindo pelos nossos animais, de todas as espécies na Terra, que eles possam encontrar, junto com os espíritos protetores dos animais, também a luz que é concedida a todos os seres vivos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, através do seu amor, a perdoar, a praticar a caridade, a praticar o bem de toda a ordem, e que possamos viver isso, tendo o Evangelho como base a doutrina espírita. E vamos agora fazer a fluidificação das águas. Os irmãos que aqui trouxeram as águas nesta noite, aos que em casa também têm um vasilhame, uma jarra, um copo com água, que possam, junto com os nossos irmãos médiuns, fazer a fluidificação das águas, emanando energias para que essas águas possam curar, possam trazer bons fluidos, que ao bebermos dessas águas, nós recebamos os medicamentos que a espiritualidade traz. Então, que os benfeitores de luz da nossa casa possam colocar todos os elementos necessários nessas águas que vamos levar para os nossos lares. Deus, nosso Pai de infinita bondade, nos preparemos agora, junto com Jesus e os benfeitores de luz, para o passe, essa transmissão da energia do médium, é filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem aqui a nossa casa nesse momento, e que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento, levando em consideração a postura de fé, de recolhimento, de respeito, que recebam essas energias, essa luz, esses fluidos que Deus Pai envia a todos nós que estamos aqui na Terra, e também aos irmãos desencarnados, invisíveis aos nossos olhos, mas que não são invisíveis aos olhos do Pai. E também que eles não sejam invisíveis aos nossos sentimentos, que nós pensemos nestes irmãos que precisam de auxílio, precisam das nossas preces, das nossas irradiações, pedindo por eles também, para que consigam encontrar o caminho da luz
e da felicidade. Que cada um agora possa fazer a sua prece individual, um instante de silêncio, fazendo as irradiações a quem desejar, encarnados, a desencarnados também, fazer pedidos e os agradecimentos. Deus, nosso Pai, obrigado por todos os momentos que vivemos aqui na Terra. Que em cada instante sintamos a vossa presença e de Jesus, nos auxiliando para que não desanimemos. Continuemos a nossa caminhada, sempre com a esperança de encontrarmos um dia o amor de nosso Pai que nos espera. Iluminai aqueles que vivem nas trevas do orgulho e concedei paz aos que sofrem por excesso de vaidade e de egoísmo. Aplacai, Senhor, a ira da inveja e do ciúme. Serenai o espírito que não descansa pela ganância. Dai-nos a consciência de que somos todos irmãos. Auxilia, Pai, a nós, vossos filhos, que sofremos as consequências dos nossos atos do passado. Dai-nos, Pai, fé e força para resistirmos às tentações, aos exageros dos prazeres da matéria, dos vícios, e a firmeza para não ceder às influências negativas, sejam materiais ou espirituais. Fazei-nos dóceis às orientações dos espíritos que nos auxiliam nos encaminhando para o bem. Mostrai-nos o benefício do trabalho honesto e a paz da consciência tranquila, para que não venhamos a cometer erros que nos levariam a adquirir novas dívidas para com vossa infinita justiça. Dai-nos a sabedoria para reconhecermos um irmão em cada um de vossas criaturas, amando e respeitando. Que saibamos ver que nossos inimigos são as provas que devemos superar para a nossa evolução. Fechai nossos ouvidos e calai a nossa boca para toda maledicência. Que tenhamos sempre uma palavra amiga, um ato de carinho, uma atitude de gratidão e humildade para todos os que dividem conosco a passagem pela terra. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida que nos destes. Obrigado pela compreensão que tens para todos nós. Que assim seja. Que Deus, nosso Pai, nos conduza todos os dias. Que o Mestre Jesus seja a nossa companhia permanente para todos os momentos. Que possamos fazer um pouquinho a cada dia. E esse pouquinho, por mais que nós achemos que é pouco, para Deus é bastante, porque Ele acredita na nossa transformação. Vamos em paz, uma semana abençoada de luz para todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, que assim seja.